Está no ar mais um episódio do Papo Social Media MLabs e hoje a gente tem aqui um papo de milhões de seguidores e, quiçá, milhões de reais também na conta. A gente vai entender um pouco dessa história. E eu estou aqui com Kevin Almeida. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Obrigado, cara. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado pelo espaço, compartilhar um pouquinho com vocês algumas ideias de como chegar no milhão de uma forma diferente. Muito bom. E o seguinte, o Kelvin, eu tô chamando ele aqui para contar um case de sucesso. Como vocês sabem, nesta temporada a gente está falando dos cases de sucesso, no qual as mídias sociais são protagonistas, mas principalmente para falar a lógica por trás desses cases. E o Kelvin, gente, abriu sua primeira empresa usando apenas R$120 e ele ajudou os seus avós. Seu avô que tem 89 anos, a sua avó que tem 88, né, basicamente, a terem muito sucesso nas mídias sociais e terem milhões de seguidores. Pois é, cara. Ou seja, basicamente, se a gente fosse resumir, um casal de 89 anos fazendo sucesso nas mídias sociais. Empreendedores digitais. Ajudou os avós a aumentarem o faturamento do seu negócio. A gente vai falar disso e foram parar no programa do Luciano Huck. Pois é. Mas nada é por acaso, nada é uma mágica, a gente vai entender a lógica aqui. Não tem pulo do gato. Não tem pulo do gato, né? Não tem essa história toda de fórmula. E a gente vai entender porque o Kelvin foi, obviamente, o planejador, orquestrador dessa história toda. E a gente vai entender. E olha só que interessante, né? Pra gente colocar um pouco em números aqui. A gente tá falando dos senhores bacanas. A gente vai também entender o porquê desse nome. Okay. Tem uma lógica ali que eu sei da lógica dos senhores bacanas. Senhores bacanas, que resume ali o casal, com 1,8 milhão de seguidores no TikTok, mais de 12 milhões de likes. No YouTube, tá começando ali, né, um pouco com um pouco de inscritos ainda, porque o TikTok veio com muito sucesso, Instagram com 879 mil seguidores. E o próprio Kelvin também tá aí criando conteúdo com o seu negócio, com a sua consultoria de marketing de diferenciação, ajudando principalmente negócios como um todo, mas negócios locais a se diferenciarem, a terem mais resultados também. Kelvin, conta um pouco pra turma qual que é esse seu background, principalmente de design, e Legal. como é que você chegou nessa ideia dos senhores bacanas. Tá bom, vamos lá. Rapidamente, um pouquinho do meu background. Bom, eu sou formado em design e ainda mesmo na faculdade eu tive a ideia de um negócio. Eu tive a ideia de fazer uma marca de óculos. Dentro de uma das matérias de design, a gente estava estudando sobre como transformar matérias em produtos. E aí a gente estava estudando sobre madeira. E o professor tinha visto nos Estados Unidos um grupo de jovens que estava fazendo óculos de madeira nos Estados Unidos e tal, e ele decidiu falar, galera, vamos tentar jogar isso aqui pra gente fazer? A gente passou 6 meses, Rafa, tentando fazer aquele produto. Ergonomia, design, né, você não pode passar verniz no óculos, porque ele tem contato com a pele, então que tipo de produto poderia envernizar a madeira, etc. Passou 6 meses, ninguém conseguiu fazer, nem eu consegui fazer. Peguei R$120 que eu tinha no banco, guardado. O estudante, você sabe que o estudante não tem aquele poder aquisitivo, né? Sim. Peguei aqueles R$120 e comprei uma micro retífica, que é aquela maquininha tipo de dentista, sabe? E comecei a fazer o óculos em casa. Quando eu fiz o primeiro exemplar, levei pra escola, pra faculdade, né? E ali mesmo eu fiz a minha primeira venda. Todo mundo falou, nossa, o Kelvin conseguiu fazer, sensacional e tal. O famigerado MVP estava MVP, ali. Total. E meu amigo falou o seguinte, cara, eu gostei muito desse óculos, ele combina com o meu cabelo e tal, você não vende ele pra mim? Eu falei assim, cara, não, esse aqui é meu TCC e tal, eu não tô vendendo. Ele, não, vai, me passa que preço que você faz. Aí, empreendedor, né, desde cedo, eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, duzentão. Ele me dava 100 na hora e 100 na outra semana. Eu falei, beleza, negócio fechado. E eu vendi o meu primeiro óculos ali. E eu tive a ideia de montar um negócio. Tem um ponto que eu já queria até colocar aqui, que é o seguinte, me falaram antigamente, quando eu pensava em ser empreendedor, que você tinha que ter qualidade, que você tinha que ter um preço legal, que você tinha que ter uma apresentação legal, que você tinha que satisfazer o seu cliente. Óbvio, a gente sabe que isso é importante, mas não é isso que me fez ter sucesso, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. E aí o ponto é, quando eu decidi lançar o meu produto, meu óculos de madeira, eu falei, bom, qual que é a minha estratégia comercial? Eu não tenho grana para poder fazer lojas próprias, né? Então eu quero lançar isso através de revenda. E eu não conseguia vender os meus produtos para as óticas, porque eu encontrei uma barreira muito grande que a ótica falava assim para mim, olha, a gente não vende óculos aqui, a gente vende marca. Então, o meu cliente chega aqui querendo pedir Ray-Ban, Chili Beans, as marcas que já são conhecidas. Foi aí que eu encontrei a diferenciação.
que eu entendi que eu não tinha marca, eu não tinha um diferencial, por mais que meu produto era de madeira, né? E ali eu comecei um negócio entendendo como era o mecanismo, a mente das pessoas para comprar um produto, né? Enfim, então a minha vida empreendedora começou aí, a minha empresa teve muito sucesso, a gente virou franquia, a gente teve lojas espalhadas em shoppings, né? No formato de quiosque e tudo mais. Legal. Então chegou a pandemia ali, né? Eu fiz a venda da empresa e aí entrou o Senhor Bacana na jogada. Né? Os Senhores Bacanas, você perguntou do nome, né? De onde veio o nome? Você já é brand, né? Já estava pensando, orquestrando. De onde que veio esse nome? Vamos lá. Eu sempre conversei com o meu avô sobre negócios. Então, todo domingo, cara, é uma lei pra gente, um ritual. Senta pra tomar café da manhã no domingo com a família. E eu conversava muito com o meu avô sobre negócio, empreendendo muito cedo. Meu avô falava, e aí, os negócios lá, como é que tá? E eu explicava pra ele que tinha negócio de internet, como funcionava as coisas atualmente. Ele me falava como funcionavam as coisas antigamente. E aí eu brincava com ele, de tanto que a gente falava de negócio. Eu falei, vô, a gente vai ficar milionário com esse negócio aí. A gente vai ficar milionário. E a gente começou a se apelidar de milionário, né? Quando chegou a pandemia, a minha avó disse o seguinte, o seu avô tá triste porque ele não tá indo mais trabalhar. Meu avô sempre vendeu caldo de cana. A vida inteira dele vendendo caldo de cana. E aí ele pegava a Kombi dele, 5 horas, 6 horas da manhã, acordava cedo e ia pro centro da cidade de Bauru vender caldo de cana. Chegou a pandemia, ele não podia mais trabalhar, tava em casa e tudo mais. E aí eu tive a ideia de ajudar o meu avô, né, digitalizando o negócio dele. E eu falei assim, vô, tem um negócio que se chama internet. Né? Ele falou, rapaz, eu já ouvi falar disso aí. Diz que quem não tá lá vai morrer. Quem não tá lá um dia vai falir, né? E eu falei, então, vô, tem um negócio chamado internet, dá pra gente montar um negócio. Só que assim, não dá pra você ir pra lá com seu nome seu Valdemar. Dá pra gente criar algo diferente. E aí o conceito do nome Senhor Bacana, né, que na época a gente começou com Senhor Bacana e depois foi Senhores Bacanas. Vou explicar depois. Mas Senhor Bacana é cana, porque é o produto que ele vendia. Bacana, porque ele é um cara legal. E o bacana também da questão de ser endinheirado, né? Vamos ser milionários. Exatamente. Então eu falei que a gente ia ficar rico com esse negócio. Então essa foi a ideia, assim, do nome por trás desse projeto. Nasceu ali o Senhor Bacana primeiro. E é interessante porque você está falando de um negócio local, um negócio tradicional, venda de caldo de cana. E para a internet significaria o quê? Divulgação desse negócio local para pessoas dali, da região de Bauru. Naquele primeiro momento, a gente teve a ideia de aumentar, fazer com que o avô continuasse vendendo sem necessariamente ir para o centro da cidade, porque era perigoso na época de pandemia, ele tinha 87 anos na época. Então a ideia era, vô, trabalha de casa e deixa que eu entrego. Então eu comecei fazendo as entregas para ele, depois a gente contratou o time de motoqueiros, né? E a gente teve a ideia de criar um delivery de caldo de cana. Então pensa, pandemia, todo mundo em casa, um calor que só, caldo de cana chegando fresquinho em casa, né? E não existia esse modelo de negócio, a gente criou isso assim. Não, e caldo de cana realmente, assim, parando pra pensar, dificilmente eu vejo delivery de caldo de cana. Não tem. Ainda mais naquela época. E aí, como é que você evoluiu pra incluir a sua avó nessa história? Tá, boa. O projeto começou, deu muito bom, assim, em questão de 3 meses a gente aumentou em mais de 1.200% o faturamento, a gente começou a vender muito caldo de cana, e eu percebi que eu teria um problema com o crescimento do negócio. Meu avô tinha quase 90 anos, né, cara? Então eu não poderia forçá-lo a trabalhar tanto. E também o caldo de cana ele é muito sensível, não me daria uma escala, não conseguiria mandar para São Paulo, por exemplo, né? Então a gente foi ganhando audiência e eu falei, cara, eu preciso criar uma estratégia para não depender do produto físico. Então a ideia era posicionar o meu avô e logo em seguida a minha avó como empreendedores digitais, né? E ali, obviamente, ganhar mídia. Nesse meio tempo eu já tinha entendido quais eram os conteúdos que a galera mais gostava e eu encontrei a oportunidade de crescer em audiência, né? E aí eu trouxe a minha avó para esse projeto. Por quê? Meu avô sempre vendeu caldo de cana. Minha avó sempre trabalhou na cozinha. Minha avó trabalha mais de 70 anos na cozinha. Ela sabe fazer receitas incríveis. O café dela é diferenciado. O pudim dela é maravilhoso. O arroz dela, mano, o arroz é perfeito. Então eu falei, cara, já que a gente tá ganhando mídia, por que não? Por que a gente não transforma o Senhor Bacana em Senhores Bacanas e criamos então produtos digitais
Porque uma vez criado o produto digital, a gente consegue ter escala e tudo mais. E aí nós trouxemos a Vó, fizemos esse rebranding na marca e trouxemos ela para ser uma produtora de conteúdo, né? E foi um sucesso, Rafa, assim, a galera abraçou, os netinhos, a comunidade dos netinhos abraçou de fato isso, e ela vende muitos livrinhos de receita todos os dias, então ela tá sempre Esse é o primeiro produto digital, de fato, é um e-book... Um livro de receitas. Um livro de receita. E todo mundo, assim, ficou alvoroçado para saber os segredinhos por trás da comida da senhora bacana. E beleza, acho que a gente entendeu aqui, a turma também entendeu o contexto. Okay. Agora a gente vai entrar um pouco mais nessa lógica. Okay. Porque você falou que conseguiu entender ali quais eram os conteúdos que engajavam mais ou que alcançavam mais. E até mesmo no momento que você traz a sua avó, tem essa coisa, né? Pô, mas eu tava ali seguindo por conta do seu avô. E aí entra mais um personagem. Então vamos entender isso. Primeiro ponto. O seu avô chamou a turma de netinho. Isso. Foi ideia dele. Porque é natural dele. Foi natural dele, né? E a gente, hoje a gente fala muito sobre comunidades, e uma das melhores formas de você realmente formar comunidades é criando algum jargão, é fazendo as pessoas se identificarem naquela comunidade. Perfeito. É ter rituais e tal. Então acho que esse é um primeiro passo. É você ter um nome que todo mundo se auto-intitula ali, eu sou o netinho, ele é os netinhos e tal. Isso é muito legal, muito autêntico, né? Mas, de fato, qual foi a sua estratégia ou aquilo que você conseguiu entender e tal, para viralizar ali o primeiro vídeo, e o que você percebeu ali nessa lógica ali dos virais? Beleza. O primeiro ponto que eu observei nessa jornada é a quebra de padrão. Então, o que significa quebra de padrão? Cara, abrir o feed e ver um senhor de 89 anos produzindo conteúdo e falando um linguajar atual, tipo, risca pra cima, na época meu avô falava, né? Que era a época que você tinha 10 mil seguidores, você riscava pra cima. Então, hoje eu vou postar, oi meus netinhos, tô fazendo stories aqui pra divulgar. Então, assim, isso já era uma quebra de padrão que chamava atenção. Né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, quando a gente via esses conteúdos, né, assim, a galera já começando a engajar com a gente, eu resolvi uma vez gravar um vídeo pegando esses formatos atuais, como por exemplo, Vista-se Comigo, aquele Get Ready With Me, ou então rotina de vlog e tudo mais. Então eu tive a ideia de pegar e mostrar por trás, nos bastidores mesmo, como era a rotina do vô e como era a rotina da avó. Né? Porque nos stories a gente já mostrava a rotina e tinha um engajamento assim muito acima do normal. Qualquer coisa que a gente colocava, vó, te amo, não sei o quê. Falei, bom, então eles gostam muito de ver os nossos bastidores. E a ideia foi de pegar um formato que já é um formato muito conhecido, usando a quebra de padrão. Então a gente juntou esses dois elementos. Aí primeiro o vô acordando de manhã, preparando as coisas dele, e um vídeo narrado. Então a gente só vai gravando ele, fazendo as atividades do dia, preparando, dando beijinho na avó, indo trabalhar e atendendo freguês e tal. E a avó também, get ready with me pra ir no mercado. Vista-se comigo. E aí, meus netinhos, o que vocês acham? Vestidinho vermelho ou essa calça? Ah, não, tá frio. Vamos de calça? Aí ela vai lá e veste a calça. Então, cara, isso foi assim, uma grande explosão. A quebra de padrão com o formato que a galera já estava acostumada a consumir conteúdo. Aí a gente criou essa estratégia. E foi muito bom, assim, foi... Acho que um ponto aqui que você colocou, né? Na verdade, 2. Quebra de padrão. Quebra de padrão significa chamar atenção. Sim. E tudo hoje dentro das mídias sociais é muito rápido, é muito efêmero, então você precisa primeiro chamar atenção, antes de tentar passar um conteúdo de valor e de reter. Primeira coisa, você tem que chamar atenção, senão você nem consegue continuar o resto. Né? Então, chamar atenção, quebra de padrão é uma das lógicas. E aí, realmente a gente vê até mesmo na publicidade, na premiação de Cannes, muitos dos prêmios foram dados para essas quebras de padrões. As peças que foram na contramão daquele senso comum. E aí chama a atenção das pessoas, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas é uma quebra de padrão ainda dentro do contexto do vô e da avó. Não é nada assim... que vocês entraram numa trend por engajamento. Não, é a quebra de padrão. Por si, eles já são uma quebra de padrão. Eles já são totalmente de estar no TikTok fazendo o que eles estão fazendo. Outro ponto é o voice-over, não é a dublagem, né? A narração ali. É um formato que é o formato original do TikTok, principalmente. Mais do que do próprio Instagram, do TikTok.
Isso pra mim, assim, eu vi os vídeos e tal, eu vi que vocês continuaram fazendo o resto da vida ali, né? Repetindo. Porque deu muito certo. E fica muito mais interessante. Porque é o próprio vô ou avó narrando. Exato. Não é você narrando por eles, é eles narrando. E aí a minha pergunta pra você é, você identificou isso, mas o roteiro, você que tá roteirizando tudo, você que pensa nas cenas, nos ângulos, como é que é feita essa produção hoje no dia a dia? Tá. Sim, eu crio todo o roteiro. Porque eu já sei os jargões, eu já sei as falas, eu já sei o formato que, principalmente, não só da porta pra fora, né? Mas eu sei o que o vô e a avó gostam, o que eles compram de ideia. Eles adoram quando chega na narração. Porque quando você tá gravando dia a dia, eles não entendem ainda. Você só tá gravando, eu vou dirigindo e tudo mais. Quando ele vê a sequência de cenas, ele fala, começa a dar risada dele dirigindo e tal. Aí a gente vai fazendo a mesma estratégia que a gente usa na hora da captação. E essa estratégia que eu te falei de quebrar padrão, a gente joga isso na narração também. Então, a gente cria um roteiro, né? Obviamente com base nas imagens que a gente captou, e as brincadeirinhas que podem aparecer no meio desse contexto, né? E aí a gente vai falando. O vô fala frase por frase. Né? Então você pode ver que tem aquela estratégia, a gente deixa até meio encavaladinho o áudio, que fica viciante aquele negócio. Você não tem um espaçamento, eu não te dou paz. Então é sempre encavaladinho o áudio e o vô falando. E aí, não sei o que, olha só, hoje eu tô aqui, os meus netinhos, hoje eu vou atender o freguês, hoje eu vou bater meta e vem comigo, e não sei o quê. Então a gente faz essa sequência encavaladinha, né? E a gente cria esses roteiros já pensando no que a galera gosta, quebra de padrão o tempo inteiro. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma publicidade e nessa publicidade a gente estava falando sobre maquininhas de pagamento, né? Então como que a gente quebra padrão? De um lado, senhor bacana, quase 90 anos de idade, com seu negócio de rua ainda, seu negócio local, e do outro lado, tecnologia. Tem tudo a ver com o nosso contexto. Então, na maquininha, tinha algumas tecnologias onde você podia retirar o pedido ali mesmo e tal, no touchzinho. Antigamente, como que eu vou fazer? Caderninho. O senhor vai querer um caldo de cana? Então um caldo de cana. Ele anotava, tirava o pedido. Então, no vídeo, na narração, aí ele começa a anotar, esse papel não tá com nada. Ele joga pra trás e aí traz a maquininha de pagamento. Então, essa brincadeira dá muito certo, porque tem tudo a ver com a nossa história, né? Com o nosso contexto, com a mensagem que a gente quer transmitir, e a galera pira vendo ele falando de tecnologia. Inclusive, tem até uma tagline que a gente criou, que é o conceito que veio dele. Quem não se atualiza fica para trás. Então, em todos os vídeos, se você prestar atenção, de certa forma essa tagline está sendo representada lá. Seja a avó indo no mercado, seja o vô indo vender caldo de cana. Sensacional. Então, assim, essa roteirização, ela já é pensada e depois vocês colocam para ele ler e fazer a narração. Exato. E fica muito bom. Fica muito bom. Obrigado, cara. Aos poucos eles também começaram a... Eles já sabem. Já sabem como fazer a narração com a entonação. Sim. Pra ficar legal. A minha avó é a mais... Cara, a minha avó é bizarra, assim, cara. Primeiro que ela já entendeu o formato quando ela vai se vestir. Esse é o vídeo que ela mais gosta de fazer. Então, o celularzinho na janela, porque é entrada de luz. Aí põe ali e fala assim, vó, agora vai, conversa com os netinhos. Aí ela vai, oi, meus netinhos, tudo bem? Ela cria um diálogo como se alguém estivesse respondendo lá do outro lado. Ela entendeu o mecanismo, né? E no final, quando a gente vai narrar alguma coisa, ela tem um tchau, que é um tchauzinho dela, que ela não fala assim normalmente, né? Mas, vó, agora dá um tchauzinho. Ela, tchau! Então ela entendeu esse mecanismo e vai super liso, assim, cara. É muito interessante. Sensacional. E assim, como é que você administrou esse crescimento que foi muito rápido? Quando que foi isso? Você falou pandemia, então, ali 2021. E aí a gente já tá agora com quase 2 milhões só no TikTok, né? Somando mais milhões. Então assim, como é que você administrou esse crescimento rápido? A princípio era um negócio local, hoje é um negócio, sei lá, deve estar todo mundo no Brasil e mais alguns países que conhecem eles. Como é que você administra esse lance e principalmente as parcerias pagas? Começaram a aparecer as parcerias pagas. Caramba. E como é que isso virou um negócio de fato aí? Tá bom, perfeito. Aquela minha estratégia eu consegui atingir, que era não depender do caldo de cana para monetizar a imagem deles. Então a gente agora tem, assim, hoje a gente tem uma equipe que cuida disso interna pra gente dessas publicidades, né? Mas o começo foi muito assustador. A gente ganhava, assim, sei lá... A gente começou um hype, foi pelo TikTok, tá? Então o hype começou lá e a gente ganhava, sei lá, 5 mil seguidores por dia.
depois 10 mil, e cara, não parava, você atualizava assim, ó, o feed, bizarro aquilo. E centenas e centenas de mensagens e tudo, e marcas já mandando mensagem, porque viu o hype acontecendo. A gente ficou muito assustado, nossa equipe é enxuta, né? E aí a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque agora o negócio virou um negócio sério e digital. Antes até dava para segurar, até os 30 mil seguidores a gente dava para segurar. Depois não, muitas mensagens e tudo mais. E analisando como modelo de negócio, entendendo que agora nós somos não mais o vô que vende caldo de cana, nós somos um canal de mídia, né? Nós temos uma audiência, sei lá, 50 mil, 100 mil pessoas assistindo stories. Cara, que é isso, velho? Entendeu? Então a gente começou a entender o business do digital, que daí entra como que a gente vende publicidade. Quanto que cobra uma publicidade? Onde que a gente encontra informação sobre isso? Então essa foi a nossa maior dificuldade de como desenhar um modelo de negócio digital de influenciadores. Acho que esse foi o grande desafio que a gente teve. E aí depois, entendendo como é que esse mercado, as marcas entravam em contato, a gente tentava negociar ali dentro do que a gente encontrava e imaginava, começou a fluir muito bem. Tanto é que o TikTok nos notou, né? E aí o TikTok chamou a gente para participar de uma campanha a nível nacional. Nós éramos em 3 histórias, o TikTok selecionou 3 histórias, a gente era a primeira, para mostrar que o TikTok não era só uma rede social de dancinha. Então eles criaram uma campanha que se chama Histórias que Você Nem Imagina, né? Mano, foi uma experiência incrível, assim. A gente foi um dia inteiro de gravação, tinha mais de 250 pessoas trabalhando naquele vídeo, em um vídeo de 30 segundos, cara. Nossa, sério? 30 segundos? 30 segundos. E aí o TikTok colocou no cinema, aparecia em todos aqueles, como que chama aqueles canais de mídia que fica na rua? Out of Home. Então aparecia o tempo inteiro. Mobiliário urbano, relógio. Tudo, cara, assim. Então era muito emocionante de andar em São Paulo e ver minha avó e meu avô, assim, cara. Assim, foi muito incrível, assim, uma experiência demais. E o TikTok abriu uma porta pra gente, né? Então ali realmente o trabalho começou a ficar ainda mais sério e a gente começou a atingir marcas maiores. Então a gente já fechou parcerias com empresas nacionais, empresas que os meus avós assistiam na televisão. Que legal. E agora eles eram contratados por essas marcas. Então, fala pra gente alguma das marcas que vocês já fizeram trabalho. Vamos lá, já fechamos com o TikTok, propriamente dito, com a Perdigão, já fechamos com L'Occitane, já fechamos com Americanas, né? Então são marcas gigantescas aí. Estávamos flertando com a Guaraná, né? Ele mandou lá no TikTok o seguinte, que delícia, vovô, quero tomar esse café também. Ele mandou pra gente. Aí logo em seguida a gente foi lá e comentou, ué, mas você se esqueceu que todos os domingos a gente tá junto? Então a gente tá flertando ali, quem sabe pode virar uma parceria também, né? Legal, já fica aqui em direto. Já fica em direto, tá assistindo a gente, tá vacilando. E assim, né, do começo lá, então, quando você viralizou aquele primeiro vídeo, bateu mais de 24 milhões de visualizações, e eu vejo que hoje vocês já masterizaram isso, mas quais foram as mudanças que você percebeu, sei lá, 2 anos, né? Em 2 anos, quais foram as mudanças, o aprendizado que você teve daquilo que funcionava e não funciona mais e daquilo que passou a funcionar e você descobriu um pouco mais de tática e técnica. Perfeito. Em termos de conteúdo. Legal, vamos lá. A gente vive algumas eras no digital, no que diz respeito à plataforma, né? Então, uma hora a gente tem conteúdos em foto, que tipo, tinha uma entrega muito grande. Depois a gente entrou na era dos carrosséis, então a gente fazia alguns carrosséis que tinha entrega muito grande. Hoje a era do vídeo, cara, não tem nada comparado, pelo menos pra gente, que entrega mais do que vídeo. Então o conteúdo, ele é o mesmo, entre aspas, mas a forma como a gente embala esse conteúdo para atingir mais pessoas vai mudando, né? Então o que eu aprendi, né, como não uma receita de bolo, porque eu não acredito que tenha uma receita de bolo para todo mundo. Mas o que funcionou muito pra gente é sempre adicionar história. Cara, eu contei pra você no começo aqui que eu tinha uma marca de óculos, né? Como que eu consegui chegar numa ótica, por exemplo, eu recebia vários nãos de comprar aquele produto e depois consegui fazer com que a minha marca virasse uma franquia e a gente tivesse pessoas desesperadas pelo produto? O óculos em si, ele era feito de madeira, né? Então, eu estudando um pouquinho mais sobre diferenciação, como que a gente poderia criar algo diferente no mercado, eu decidi contar as histórias por trás daquelas madeiras. Então, madeiras que eram descartadas, que não tinha valor,
eu utilizava na fabricação do óculos, mas eu não contava isso. Então, o grande conceito que a gente trouxe para a empresa é, dentro de cada óculos, dentro de cada haste, estava escrito lá, cadeira de balanço 1951/37. Armário colonial 1978. E nas nossas lojas físicas, as pessoas chegavam e falavam: moço, você tem aí aquela coleção do armário de 1978? É porque é a data do meu casamento, eu vou querer 2. Olha só. Foi naquele momento que eu entendi que as pessoas se amarram em histórias. E isso tem um poder comercial muito grande. Quando eu cheguei para fazer o projeto do Senhor Bacana, eu falei, cara, tá aqui. Então eu vou pegar o grande... o macete que eu utilizei ali, né, de contar essas histórias, como é que eu aplico isso no meu avô também? Então, em vez de fazer publicidade falando, olha, o caldo de cana do meu avô é o mais gostoso, a gente entrega em 30 minutos na sua casa, venha consumir da gente, nós somos os melhores, tem mais qualidade. Não, né, não quero só falar do produto. E a gente começou a contar a história. E que história que eu contei? Como que o meu avô, da onde veio a ideia do meu avô trabalhar com caldo de cana? Quem é o meu avô? Quais foram as experiências que ele viveu na vida dele? O que ele fez com o dinheiro da gravata do casamento? Como ele conheceu a minha avó? O que aconteceu? Meu avô quebrou um dia e precisou se reinventar vendendo caldo de cana. E a gente foi contando todas essas histórias. Só que o elemento principal era o caldo de cana estava inserido em cada história, porque a gente sabia que eu tô contando história, mas o meu objetivo é vender. Então eu não ia contar histórias aleatórias. Então, dessa jornada minha de empreendedor, com esses cases assim que deram muito certo, eu acho que o ingrediente principal foi sempre contar a história do produto inserido em algum contexto. Esse a bandeira que eu defendo, cara. É a bandeira que eu defendo. Não é sobre o produto, é sobre o contexto. É sobre a história que ele está envolvido. E é muito legal isso, porque hoje a gente fala muito de storytelling como um termo dentro do marketing e quando a gente fala de criação de conteúdo, muita gente fala isso. Sim. Não, você tem que fazer storytelling, mas na prática é uma das coisas mais difíceis. Muito. Porque storytelling, ele tem 3 grandes elementos. Primeiro é o universo da história. E no caso do seu avô, é a casa, é a Kombi, é a cidade ou aquela praça. Então, em toda a história você tem um universo, seja ficcional, seja real. E sempre aparecem esses lugares dentro das histórias. Então, ou tá na casa, ou tá na cozinha, ou tá na Kombi, etc. Legal, o universo tá feito. Primeiro grande elemento. Segundo grande elemento, personagens. Toda história tem personagens. Exato. Então, o seu avô, sua avó, você mesmo aparece muitas vezes, a sua namorada ou esposa também tá lá. Sim. E então são personagens, e cada personagem tem o seu papel. Exato. Então você tem protagonista, coadjuvante, e cada um tem ali o seu papel. É isso. E a gente tem o terceiro grande momento, que são os altos e baixos. As histórias, elas têm desafios. E aí quando você fala da gravata, quando você fala quando seu avô quebrou, tudo isso vai gerando um alto e baixo. As pessoas querem saber, e daí? O que aconteceu depois então? Que você quebrou? O que depois aconteceu? E tudo, como você colocou, tá dentro de uma narrativa que tem ali, talvez como pano de fundo, a Kombi, ele tá ali, tem a história da cana de açúcar, ou do caldo de cana. E isso tudo vai amarrando todas as histórias, né? Sim. Isso é que a galera precisa aprender, porque... Exato. Você pode fazer isso através de stories, ou você pode fazer isso através de reels. E é claro que é muito mais fácil você fazer isso através de um vídeo do que de um carrossel. Sim, do que uma foto estática. É muito mais fácil. Você passa sentimento, né? Você tem mais elementos ali. Então essa é a grande mudança de alguns anos pra cá, porque agora a gente tem muito mais banda larga, a gente tem mais possibilidades de assistir, fazer download e upload de vídeos longos. Apesar de a gente estar na era dos vídeos curtos, mas a gente tá falando assim de pegar um celular e filmar e agora digitar no celular e subir. Né? A gente não tinha essa possibilidade há algum tempo atrás, a gente tem. Exatamente. E outro ponto também da lógica que você trouxe é, não dá pra você criar post de propaganda. As pessoas não estão nas mídias sociais para ver propaganda. Exato, foi a primeira coisa que eu reparei aqui. Eu amei isso aqui. Pare de fazer panfletagem. Mostra pra essa câmera. Pare de fazer panfletagem digital. É o grande sucesso. Porque é o seguinte, né? As pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, para ver o que as outras pessoas estão fazendo, ou seja, sobre conversas. É sobre histórias. Ou você entra numa conversa existente, ou você cria uma conversa. E vocês foram muito bons em criar conversas próprias. Porque as conversas existentes são as trend topics, alguma coisa que está acontecendo e você quer entrar. Ou você pode, de repente, procurar aquilo que as pessoas, que é o seu público,
já está procurando, já está buscando no Google, no YouTube e criar em cima disso. Vocês não, vocês foram para um lado totalmente assim, não, a gente vai criar as nossas próprias histórias, são histórias reais, Sim. E as pessoas vão conversar sobre as nossas histórias. Exatamente. É o mais difícil de ser feito vocês conseguirem. É o mais difícil. É o mais difícil. Tem uma coisa que você falou no começo sobre comunidade, né? Então, hoje a gente tem a comunidade dos netinhos, o meu avô e minha avó são os protagonistas e tudo mais. Dentro dessa comunidade tem os rituais que a gente faz. Exatamente. Né? Isso é muito legal, porque todo domingo de manhã é o nosso pico de audiência. Porque quando a gente tá tomando café e tem o vô fala alguma coisa, a avó fica brava com o vô e aquela coisa, né? Aquele universo. E tem um negócio que a gente tá implementando agora de propósito. Eu dormindo na casa da avó um tempo atrás e eu vi uma conversa. Eu não tava entendendo exatamente o que era, mas uma conversa. Eu falei, nossa, quem tá conversando no corredor? Né? Tipo, 6 horas da manhã e tal. Será que minha avó já acordou? Aí eu levantei e tal, meio embaçado o olho assim. Aí eu fui lá no quintal, era a minha avó conversando com as plantas. Ai, você é linda, como bom dia, não sei o que. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é genial. Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo, cara. Já saquei o celular, falei, vó, o que você tá fazendo aí? Tô conversando com as minhas plantinhas, meu pé de arruda e não sei o que, não sei o que. Qual que era o ponto? A gente começou agora, todos os dias de manhã, a avó começa com stories, abraçando a arruda. Por que abraçando a arruda? Porque é a planta que a avó mais gosta e ela deixa a avó cheirosa, porque ela solta, né, um aroma bem gostoso e tal. E a avó fala que deixa bem, ela deixa o dia dela positivo, né? Então a gente pegou isso que acontece real, esse ritual dela, e colocamos nos stories. Já abraçou a arruda hoje, netinho, pra começar o dia? Cara, você não faz ideia da quantidade de pessoas que compram mudinhas de arruda e manda foto pra gente falando, agora já tô abraçando minha arruda, vovó, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Kelvin, por que você tá fazendo isso? Por que tem a ver esse movimento? A gente criou, isso tá, cara, já faz, sei lá, uns 4, 5 meses que a gente vem trabalhando esse abrace arruda para começar melhor o dia. Porque a avó, ela é muito vaidosa, né? E a gente tá lançando um produto de skincare, né? Pra pele madura, onde a vovó vai ser a garota propaganda. Uau. E adivinha qual que vai ser o extrato do produto? Arruda. Mas isso já era previsto ou não? Já. Mas ela começou a abraçar e aí veio a ideia depois do produto ou veio a ideia... Como é que foi isso? Veio um pouquinho depois, confesso. Foi o insight veio a partir... Foi o insight. Porque o ritual é muito legal quando você tem um ritual nos stories, porque as pessoas replicam, né? Sim. E a gente falou, tá, beleza, isso aqui já tá muito legal. Como é que a gente pode monetizar isso? Como é que a gente pode criar algo diferente? E aí a gente já tinha ideias de criar outros produtos. E aí veio a ideia do cosmético. Falei, cara, faz todo sentido. Então a gente cria esse ritual, que já faz parte da nossa comunidade, e aí o extrato. E aí depois, agora a gente já tá introduzindo a avó passando um creminho. Mas ninguém sabe quem é. Qual creme que é? Esse creminho de manhã, que delícia, cheiro gostoso e tal, pra começar bem o dia. Até o dia do lançamento, que daí as pessoas vão saber que é o creminho de arruda que ela passa todos os dias. Que legal. Então é uma forma de contar uma história. Kelvin, mas você se formou em design. Mas você, assim, na prática, deve estudar muito várias coisas, principalmente estratégias de marketing e tudo mais, porque o que você está colocando é sobre antecipação. E gerar uma antecipação e tudo é intencional. Tudo, a partir 100%. do momento que você olhou aquilo, você já transformou aquilo num produto. E acho que isso que é um grande lance, assim, pra turma entender. Porque não adianta você pegar e já enfiar a goela abaixo. Compre. Olha, tá aqui, acabei de lançar skincare, não sei o que e tal. Não, você tem que começar a contar essa história muito antes. Exato. Né? Para as pessoas começarem a criar esse ritual junto. Essa história de ritual, assim, é sensacional. Primeiro porque ajuda a formar comunidades. Sim. Aproxima muito mais as pessoas e faz essa antecipação. É muito mais fácil você converter qualquer coisa depois que você tem uma comunidade forte. Muito fácil. E eu acho que esse é o ponto que você detectou. Então, eu posso vender qualquer coisa, desde que seja autêntico e de verdade dentro da história deles. É isso, é exatamente Não isso. pode ser uma coisa assim... Dentro do contexto, né, vamos vender ali alguma coisa, mas que não encaixa, né? Exato. Fica bem artificial. Então a ideia é ser muito original. Essa história da arruda é muito autêntico. E a autenticidade hoje em dia é a palavra da vez. Nas mídias sociais, o Adam Mosseri, que é o head lá do Instagram, já veio a público várias vezes falando, gente, aqui no Instagram, o que a gente vai mais... distribuir são os conteúdos autênticos. Então não me vem com esse conteúdo com a marca d'água do TikTok pra cá. Não vem com esses conteúdos copiados de algum lugar. Sim. Inclusive quando a gente fala de trends,
Na verdade, um tá copiando o outro, né? Quando a gente pega uma trend qualquer, tipo Barbie, tá todo mundo copiando. É um movimento gerado lá atrás, né? O TikTok foi protagonista desse movimento, onde você pode copiar e não é feio copiar. Lá no Instagram é um pouquinho diferente. Sim. Lá eles são um pouco mais preocupados com a autenticidade. Então a autenticidade é chave, você colocou isso muito bem. Você falou que atualmente vocês têm uma equipe. Conta pra turma assim, como é que é a estrutura hoje? Quantos posts vocês têm feito? Ou seja, fala um pouco de volume, time, equipe, porque a galera começa a pensar assim, caramba, virou um business mesmo. Lá atrás era só você e os seus avós, e hoje? Como é que é? Vamos lá. Montamos uma estrutura, ainda continua uma estrutura enxuta, mas uma estrutura muito eficiente. Então a gente tem uma pessoa que cuida só dos contratos, dos e-mails que chegam todos os dias pra gente pedir de orçamento, pra publicidade e tudo mais. Então tem uma pessoa que cuida disso. A gente tem 2 pessoas na produção de conteúdo, que é a gravação disso. Então o vô e a avó acorda já. Vó, e aí, tudo bem? O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer carne de panela. Então assim... Eles moram na casa. Então é praticamente isso, né? E tem a parte de roteiro, que é a que eu faço. Então a gente tem um planejamento, né? Então a gente não inicia um mês sem um planejamento, sabendo exatamente tudo que a gente vai fazer. No mês inteiro? No mês, exatamente. Caramba, a gente não faz mais do que um mês, porque muitas coisas acontecem, ainda mais na casa da avó, que todos os dias é uma surpresa, né? E entendendo e respeitando também a limitação deles. Por mim, eu postava todos os dias conteúdo. Assim, mais de um conteúdo, né? Mas eu tenho que dar uma pausa, o meu avô tem que depois do almoço, meu avô dorme. Poxa, querendo ou não, né? São 89 anos. Pois meu avô vai fazer 90 anos agora, cara. Então, assim, eu tenho que respeitar esse time deles. Apesar de que meu avô trabalha todos os dias ainda, ele tem a Kombi dele, cara, e ele não abre mão disso. Ele não abriu mão. Não abriu mão. Legal. Ele acorda às 6 horas da manhã, prepara as coisas dele, vai pro ponto. Agora, ele não vai mais pro centro. Ele vai perto da casa dele ali e vende pros freguês. Todo mundo vai lá tirar foto com ele. Ele gosta da fama. E a avó vai no mercado, todo mundo tira foto. Eles gostam desse negócio. Mas a gente privou bastante eles, né? Só fechando esse parênteses. Mas o ponto é esse. Então a gente tem hoje uma estrutura onde a gente cria 30 dias de conteúdo, porque a gente já sabe, Rafa, o que dá certo. Então assim, tem uma coisa que eu trouxe pra equipe, é o seguinte: tem muitas possibilidades do que a gente pode fazer. E os conteúdos hoje, por conta da audiência que a gente tem, dá certo. Né? Se a gente posta qualquer coisa, vai dar bom. Tem uns que dão muito melhor, tem outros que dão menos, mas todos têm alcance legal. Mas não faz sentido a gente querer ficar gastando muita energia com coisas que a gente vai testar de coisas que já estão validadas. Então esse é o formato que você falou da narração, né? Cara, eu posso fazer qualquer narração, qualquer videozinho vai dar bom e a gente vai contar uma história muito legal. Inclusive, se os meus posts eu consigo ter alcance bom em todos, eu posso cobrar mais caro da minha publicidade. Então eu já validei, eu não quero ficar testando coisa nova agora. Então a gente vai seguindo esse raciocínio pro mês inteiro, né? E é claro, entra uma trend, entra alguma coisa diferente. Por exemplo, agora nesse próximo mês a gente vai ter uma foto, a gente vai postar uma foto do vô e da avó, que é o vô e a avó sozinho no sofá, e aí vai ser dividido assim, uma parte da foto e outra parte da foto é o vô e a avó segurando aquele filtro de barro, que é icônico da casa de vó. Então vai ter lá, foto com filtro e foto sem filtro. Né? Então essas brincadeiras dão muito bom no perfil, né? Então a gente vai mapeando isso. Quais são as referências que a gente tem, obviamente, pega de memes que já saíram, que a gente pode apropriar e tal. Mas os conteúdos autênticos de narração, a gente não abre mão. Então, a avó indo pra feira, a avó indo pro mercado. Então, tudo ali é conteúdo, né? E a gente já planeja um mês ali, mais ou menos. Quantidade de posts, Kelvin, eu tento respeitar no mínimo 3 na semana. Na semana. No mínimo, isso aí é negociável. Todos em vídeo hoje, quer dizer, você falou da foto, então... mas é raro, assim, que tem foto. Geralmente é tudo vídeo mesmo. E aí a gente faz esse planejamento aí. É o mesmo conteúdo para TikTok e Instagram? Como é que vocês estão lidando com as plataformas? Não, o TikTok, ele tem uma certa licença poética, não sei, porque ele é legal, lá a gente varia. Então, por exemplo, tem caixinha de pergunta. Vô, como que você faz pra conquistar? O que você fez pra conquistar a avó? Ganhei ela pela barriga, não sei o que, fiz um negócio pra... Então, lá ele responde, às vezes, algumas coisinhas, mas no Instagram, a gente segue esse formato de vlog, porque é o que dá mais certo lá. Tem alguns conteúdos que já floparam, eu falei, então não vale a pena a gente continuar aqui. Vamos seguir o que dá certo até aqui. E ali no TikTok a gente abre um pouco mais o leque. E tem uma coisa interessante, cara, que agora refletindo sobre isso me chamou a atenção. Tem muita coisa que começa no TikTok que eu jogo pro Instagram depois e dá muito bom.
Começa, explica. Por exemplo, lá como a gente testa mais, né? Então o que dá certo lá, geralmente quando eu replico pro Instagram dá bom. Isso no nosso caso, eu não sei. Você que vai dizer, às vezes isso o é uma contrário teoria. não é tão verdadeiro. O contrário não é verdadeiro. Você tá dizendo então que de repente você testou algo no TikTok e deu certo e aí funciona no Instagram. Geralmente funciona bem no Instagram. Porque geralmente o que funciona no Instagram não funciona tão bem no TikTok. Não funciona. Não funciona. Mas tem uma razão para isso, assim, a dinâmica do TikTok é diferente da dinâmica do Instagram. Quando a gente olha o Instagram, ele tem vários formatos. O Instagram, ele foi criado sob a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática, então você precisa do autor, das conexões desse autor para distribuir conteúdo. Então você tem que ter autor, tem que ter seguidores, e aí você distribui o seu conteúdo através dos seguidores. Aí o formato do Reels, ele foi pensado análogo ao TikTok para tentar furar um pouco dessa lógica, porque o TikTok consegue reter mais usuários, justamente porque ele olha mais pelo conteúdo independente do autor e as suas conexões. Pode perceber que talvez no começo vocês não tinham muitos seguidores, mas tinham um alcance muito grande em cada vídeo. Isso era real. 24 milhões de visualizações em um vídeo. Quantos seguidores vocês tinham quando vocês bateram 24? Cara, não tinha, sei lá, 100 mil, não tinha isso. Então, tá aqui a prova da tese. Então, o que acontece? Essa dinâmica é muito diferente. Por isso que, como o TikTok ele privilegia de fato o conteúdo, e aí ele entende a atenção das pessoas nesse conteúdo, em que momento, até que momento as pessoas prestaram atenção, então ele vai vendo aquela curva de retenção. Geralmente quando você tem 70% de retenção em um vídeo, é um sinal muito positivo de que, funcionou, as pessoas gostaram mesmo desse vídeo. Ele vai mapear tudo que tem dentro do vídeo, ele vai classificar e taguear dentro de um banco de dados, através de inteligência artificial, inclusive o rosto do seu avô ou sua avó, ele cria uma identificação biométrica ali nas tags. Cara. Tanto que se eu postar um vídeo do seu avô, provavelmente vai aparecer para quem já curte e vê os vídeos no canal deles. Só pela face. Só pela face, independente de me seguir, né, ou não, só de eu ter postado um vídeo com o rosto dele. Por isso que talvez você veja vídeos de que você gosta, de pessoas que você gosta, mas você vê que são canais cópia que você nem segue. Total, né? eu falo assim, cara, esse cara deve ter 30 canais, porque... Nossa, mas é alguém que copiou os conteúdos dele, né, e continua aparecendo pra você. Que bizarro. Então, por isso que faz sentido, porque se eles privilegiam o conteúdo, se você testou um conteúdo que realmente funcionou aqui pode funcionar também, porque realmente você testou o conteúdo. Aqui no Instagram, às vezes você tem um resultado no Instagram por conta dos seus seguidores. De repente você conseguiu um pico de seguidores muito grande ontem, o seu post de hoje tende a dar resultado, porque você teve um pico de seguidores, e quando você faz um post hoje, ele entrega para essa amostra dos recém-seguidores. Entendi. E aí não é tanto às vezes pelo conteúdo, e sim pelo pico de seguidores que você ganhou ontem. Às vezes os seus stories têm um pico de alcance porque ontem você ganhou muitos seguidores. Então não foi porque o stories é fenomenal, que você fez um puto stories e teve um grande alcance. Teve relação com os seguidores, teve relação com essa dinâmica. Que incrível. Por isso que o contrário nunca é verdadeiro. Legal saber da lógica, né? Que a gente não fica tão emocionado, né? Mas aí por isso que é legal, né? É uma boa tese. Eu também não tinha pensado exatamente como você falou agora, de vamos testar então coisas aqui e não ficar testando tanto aqui no Instagram. Total. Vamos testar mais no TikTok, se funcionar lá, provavelmente vai funcionar aqui. Isso eu reparei, a gente faz isso empiricamente, assim. Agora que você me forçando a lógica, exatamente. Eu peguei isso. E Kelvin, fala pra gente um pouco dessas editorias. Você tem ali o Arrume-se Comigo, tem os domingos. Vocês trabalham e atuam realmente como se fosse uma revista, ou como se fosse tipo um programa de TV, melhor dizendo. Tem os seus programinhas e cada dia tem uma coisa que vocês já premeditaram? Toda segunda é isso, toda terça é aquilo, ou domingo? Tá, legal. A gente, a equipe por trás, falando de lógica, a gente copia muito o modelo de uma novela. Então a novela ela tem vários capítulos e, como você bem colocou, tem os personagens, os principais, os coadjuvantes. Lá eu apareço, mas não apareço todos os dias, porque o foco é o vô e a avó. Mas aí tem a minha irmã que grava, aí tem a Natália, que é minha esposa, que às vezes aparece. A minha mãe às vezes aparece ali para dar o contexto de família e tudo mais. Então isso a gente considera o perfil dos Senhores Bacanas como uma novelinha diária. Né? Até porque a gente sabe que hoje o papel afetivo da imagem do vô e da avó, ele é muito forte, é muito emocional. As pessoas
cara, manda áudio pra gente, chorando, se emocionando. Centenas de milhares de pessoas mandam mensagem, cara, eles lembram muito dos meus avós, postem sempre, por favor, não para. Eu acho que esse é um dos pilares, né? Atingir, de fato, o emocional das pessoas faz elas abrirem a carteira. Né? Então a gente usa isso a favor quando a gente pensa em negócio, né? Mas enfim. Então tem um significado muito grande ali. E o contexto eu não travo, tipo assim, toda segunda-feira é um vídeo da avó indo no mercado. Não, eu gosto de deixar bem dinâmico, mas o formato, ele é sempre o mesmo. Então, por exemplo, quantas vezes a avó já foi no mercado? Sei lá, umas 10 vezes. Então tem videozinho dela indo no mercado, só que os ingredientes que ela compra é diferente. Então, deixa aqui, Netinho, qual receita que você gostaria que eu fizesse? No vídeo dela indo pro mercado, eu já deixo uma deixa, né, para um próximo vídeo de receita, porque a gente tem um produto que é o livrinho digital dela. Sim. Então, quando a gente pensa na Senhora Bacana, eu vou mais para um lado de cozinha afetiva, e quando eu penso para o lado do vô, eu penso mais em empreendedorismo e sabedoria do vô, né? Então, eu tenho esses dois pilares. Aí eu fico alternando entre isso. Então, é o caminho do vô até o trabalho, é a reflexão do vô no trabalho, já é 2 vídeos. Os amigos que o vô tem lá no trabalho dele, tem um senhorzinho de idade que senta lá, conversa da vida dele, tal. É a volta do vô pra casa, é a família no domingo, né? É a avó pensando o que vai fazer de almoço, é a ida da avó ao mercado, de lá sai um vídeo de receita. Então, cara, a gente faz realmente assim, como que é a palavra? Me fugiu agora, um círculo, né, de um movimento mesmo de conteúdo, que a gente faz com que os próprios netinhos que tragam os conteúdos pra gente. Quando a gente virou essa chave, aliviou pro nosso lado, porque o time criativo ficava pensando, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Mas, vamos deixar eles criarem, né? Então a gente sempre coloca assim nos stories, a gente pede informação. Me conta aí uma história engraçada que você tem com a sua avó e com o seu avô. Então a avó e o vô lendo o que a pessoa escreveu já é um vídeo. Já é um vídeo. Então a gente faz esse negócio dar certo. Essa ideia de novela é interessante porque fica mais fácil de planejar até. Você tem um certo padrão, obviamente, como você colocou. Tem que contar a história dos dois, então ao longo dos dias ela tem que ir ao mercado, ela tem que fazer certas coisas, então é premeditado que ela vai fazer certas coisas. Sim. Ela vai fazer a comida, ela vai fazer isso e tal. E mesmo que isso se repita, ela nunca é igual. Porque vai ter uma receita diferente, vai ter um momento diferente, alguma coisa diferente. E a ideia de você se alimentar dos insights da própria audiência facilitou para que vocês não precisassem ficar inventando coisas nas costas, exatamente. Até porque é uma das melhores formas de se criar conteúdo, é quando você realmente joga pra turma, deixa a galera. E a galera ajuda. Isso é uma forma até de contribuição para a comunidade, porque a comunidade ela pressupõe colaboração, contribuição. Sim. Porque senão você não tem uma comunidade, você tem seguidores. Você falando, né? Você tem seguidores, você não tem comunidade. Mas se realmente a galera tá ajudando, né, e contribuindo com ideias e tudo, e vocês estão se alimentando e usando de verdade. E devolvendo, né? Por exemplo, agora dia 2 a gente vai pescar. Que é um negócio que aí já é uma história diferente. E aí tem aquele mito, né, de história de pescador. Então já é um leque que a gente vai abrir e deixar a comunidade falando das histórias de pescador. Então o cara que pescou a baleia, com certeza vai aparecer esse comentário. E a gente vai usar isso depois para criar mais conteúdos a respeito de pescaria. Então não é só a ida da gente indo lá pescar, mas é a nossa ida e qual é o assunto que vai acontecer lá, né? Então é basicamente o raciocínio que a gente tem. Você me lembra bastante a lógica de que vocês que estão aqui nos escutando podem trabalhar com flights. Qual que é a lógica? Quando a gente pensa em campanhas, eu tenho uma campanha, eu quero vender o skincare. Ok. O que acontece geralmente nas agências quando você tem uma campanha que precisa vender alguma coisa? Você vai lá com o time criativo e pensa no conceito criativo. Tá. Qual que vai ser a mensagem central que a gente quer passar? E aí tudo é criado em cima daquela mensagem central. Cria-se o KV, que é o Key Visual. Aí do Key Visual faz um filme ou faz ali a peça impressa. E aí tudo é meio que desdobrado, adaptado daquele Key Visual, daquele conceito criativo central. E aí durante uma campanha de 10 semanas, você está ali espalhando aquela mensagem por diversos canais. A ideia toda das campanhas pode ser aplicada ao dia a dia de conteúdo, que é você ter um
tema, uma mensagem central durante um período. Legal. Então, sei lá, quanto tempo vai durar essa história da pescaria? 3, 4 dias? Sim. Porque você faz 3 posts por semana, então provavelmente naquela semana vai ser só pescaria. Vai ser só pescaria. Então você pode trabalhar com um calendário, que é esse calendário temático. Então, a semana da pescaria. Entendi. Essa vai ser a história. E aí você tem os diversos formatos. Tem um formato que você abre a caixinha de pergunta, tem um formato que você vai fazer o vídeo, tem um formato que você vai fazer um álbum de fotos. Então você vai desdobrar todo aquele conceito criativo central nos diversos formatos ao da jornada daquele usuário. Sim. Começa talvez indo para a pescaria, começa ali no começo da história, aquela história da antecipação, então já antecipa um pouco do que vai acontecer. E tal, esquenta ali a base, né? Esquenta a base, faz com que todo mundo queira assistir aos próximos episódios, será que vai acontecer? E você se utiliza bem dos formatos ao longo da jornada, porque, por exemplo, um Reels é bom para descoberta, para quem ainda não conhece o senhor ou a senhora bacana, de repente você pode fazer um Reels respondendo a uma dúvida que as pessoas têm sobre pescaria, e ele com a experiência que tem, pode chegar a mais pessoas que vão descobrir que eles existem. Total. Aí depois as pessoas passam a segui-los, né? E aí você tem o Stories e tem o Feed, que é mais propício para entregar o conteúdo para quem já te segue. Stories, para quem te segue, é mais próximo. Por isso que a caixinha de pergunta é legal, traz as histórias das pessoas, traz as perguntas das pessoas. Ele pode fazer uma live durante a pescaria. É o que a gente tá premeditando já. Principalmente no TikTok, que TikTok é milhares de pessoas. E você sabia que na China, o TikTok, que é o Douyin lá, durante a pandemia, eles fizeram, liberaram as transmissões, as lives de live shopping. Lá dá para você anexar catálogo de produto. E tem o AliExpress lá, que tem o Taobao Live, que é uma plataforma de lives. E naquele momento da pandemia, mais de 100 mil lives aconteceram de agricultores, pecuaristas. Nossa. E aí teve uma mais emblemática, que foi um pescador e a filha fazendo a live, pescou o peixe e ele vendeu na live. Falando assim, olha, acabei de pescar o peixe, pesou aqui, quem quer esse peixe fresquinho? Incrível. Aí vendeu. Então assim, fica a dica aí. Vamos vender Se quiser vender peixe em live. Mas essa história muito é bacana, bom, né? De você muito fazer bom. uma live Que legal, isso é baita de uma ideia. Dá pra pensar alguma coisa. Então... Você quer 1 quilo de tilápia? Eu trago pra você. Então, imagina só que interessante, né? Essa live, todo mundo vai ficar naquela expectativa. Será que ele vai conseguir pescar? Será que ele não vai conseguir pescar? Você vai conseguir ter uma live com um monte de gente lá na expectativa. Muito legal, e ele contando as histórias ali, enfim. História de pescador. Então, assim, essa acho que é o insight que você me deu aqui, que é, dá pra gente trazer a lógica de campanhas para dentro do dia a dia, trabalhando com calendários temáticos, onde naquela semana é aquela história que vai acontecer, você desdobra nos diversos formatos. É realmente um formato de campanha mesmo, né? Tem, no marketing fala da big idea, né? E aí aquilo vai se desdobrando. É bem interessante aí pensar no micro, para a semana de conteúdo, né? Achei muito legal isso. É muito mais fácil de fazer conteúdo dessa forma do que a cada conteúdo você ter que pensar numa estrutura diferente, numa história diferente. E aí é o que acontece hoje na maioria das empresas. Eles ficam pensando, hoje é tal coisa, amanhã é tal coisa. E aí usa banco de imagens, e aí fica quebrando a cabeça e nada funciona. Muito legal. Nada funciona. Muito bom. Você não cativa a audiência, né? E aí para você, né, tem a história toda do orgânico, mas para vocês chegaram a usar a mídia paga? Em algum momento vocês utilizam tráfego pago, mídia paga ou não? Quando a gente teve o pico de audiência, a gente não usamos nada de tráfego pago. Depois que a gente teve muitos leads, a gente usou para fazer remarketing para vender os livrinhos de receita. Mas foi um período muito curto, confesso, assim, a gente ficou, 30 dias usando esse remarketing, que a pessoa que entrou lá no carrinho e tal, não comprou, recebia o videozinho da vovó, não acredito que você vai ficar sem esse livrinho e tal. Apelou, hein? Apelamos. Não, a gente apelou muito. foi muito bom. Mas foi pra isso, assim, hoje a gente não usa, até agora a gente não tá usando nenhuma estratégia de tráfego pago para entregar conteúdo. Até agora a gente não sentiu essa necessidade. Precisaria pensar numa estratégia mesmo, mas a gente não discutiu sobre isso ainda. Hoje o alcance que vocês têm é muito alto. É grande. E isso por si já ajuda muito, já ajuda pra caramba, né? O ponto é no momento que você tiver lá o skincare, tiver outros produtos. Aí já é outra história, né? Porque você vai precisar atingir pessoas que tenham aquela dor. Isso. E aí tem um perfil específico que você precisa atingir. E aí no orgânico fica difícil de ter
de saber se você tá alcançando as pessoas certas ou não. Apesar de todo mundo vai ser entusiasta, vai apoiar. O começo vai dar muito bom e depois é isso que você falou, eu preciso levar o meu produto adiante. Hoje, por que eu não faço? Talvez eu não estou intencional para vender um produto específico. Sim. Eu tô só curtindo com a comunidade. Mas daqui a pouco vai exigir uma estratégia de inteligência de tráfego aí. Porque o livro de receitas, ele ainda serve para todos. Sim. Né? Mesmo que alguém não tenha essa afinidade em cozinhar. Sim. Mas pode dar de presente pra alguém, pode comprar, etc. Exato. E muito legal, hein? E assim, pra gente finalizar esse bloco, o quanto que isso impactou positivamente a vida dos seus avós, que estavam ali na pandemia, como você colocou no começo, né? Já estava um pouco mais desanimado, fechou tudo e tudo. Sim. E hoje, mentalmente, saúde mental, cara, como é que foi isso? Isso me chamou muita atenção, porque assim, uma vez eu tava conversando com uma amiga, né, sobre isso. Uma amiga, assim, ela já tinha seus 75 anos. Ela era psicóloga, né, e a gente tava conversando sobre um papo muito profundo, né, sobre a vida, sobre pessoas e tudo mais. E ela falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci, que ela falou o seguinte... olha o papo, cara. A gente tava falando sobre quando tem um casal, aí uma pessoa morre do casal, a outra vai logo em seguida, né? Tipo assim, é um papo meio que... E eu falei, por que isso acontece? E ela falou o seguinte, é porque quando uma pessoa se vai, elas têm uma parceria muito grande de vida, né? O marido e mulher, às vezes, que viveu anos casados, a outra perde sentido e ela não tem mais um senso do amanhã, né? Então ela se vê sozinha. Quando chegou a pandemia e minha avó falou assim, olha, se eu vou estar triste, se eu vou só estar comendo e dormindo, eu lembrei desse papo. Eu falei assim, ele tá triste porque ele não tem mais o amanhã. Ele não tem mais o propósito de sair de casa, de varrer a calçada, de atender bem um cliente, de saber se tem troco na caixinha dele, de saber que a cana tá fresca. Ou seja, ele parou. E ali eu falei, se eu deixar isso acontecer, eu já sei o fim. Então, a estratégia que eu utilizei para os meus avós é encher eles do amanhã. Então hoje, o meu avô e a minha avó acordam perguntando o que eles falaram na caixinha. O que eles escreveram? Que receita que ela vai fazer? Né? E aí, deu legal? Vamos gravar vídeo hoje? Não, deixa eu trocar a camiseta. Né? Então, eu vou no mercado, as pessoas querem tirar foto, eles ficam tentando entender o que está acontecendo. Então, a vida deles hoje é completamente diferente. Os filhos, né, que são os meus tios, os filhos dos meus avós, os meus tios falam, cara, a imagem que o vô tem hoje, né, é muito diferente de alguns anos atrás, porque antes, ele começou a trabalhar desde os 6 anos de idade, todo o dinheiro que ele ganhava ele dava na mão do pai, e a vida inteira de trabalho, então ele era uma casca grossa, né? Educar os filhos, durão, porque era casca. Hoje, meu vô, ele dá riso frouxo. Vô, e aí, vamos pescar? Bora! Então, assim, mudou por completo a personalidade. Eu acho que a forma como ele enxerga a vida é mais leve, né? Obviamente, a situação financeira é completamente diferente, então a gente não deixa nada faltar. A gente leva no médico, medicamento, tudo que precisar, comida boa, churrasco bom, sabe? Que é uma coisa que o meu avô gosta muito. Então eles vivem uma vida hoje, talvez eu não sei se eles entendem 100% o que está acontecendo, mas o que eles sabem a gente tá vivendo uma vida que agora o meu avô fala uma frase, cara, que isso me marcou muito, depois que eu saí do Luciano Huck, a gente saiu do Luciano Huck, minha avó e meu avô falaram assim, filho, agora a gente não quer nem mais morrer. Olha só, que frase, hein? E aí isso me arrepiou assim e tal, eu falei, caramba, cara. Então encher eles do amanhã deu vida, sabe? Então isso é o que mais me impressiona, assim, quando a gente começa a pensar no propósito por trás de tudo isso, compartilhar a nossa história, ajudar o próximo com a nossa história, isso já é impactante, mas ver eles sendo transformados pelos próprios trabalhos, né? Algo que eles jamais imaginariam ser reconhecidos no auge da idade de 90 anos, né? Então, cara, isso me impacta bastante, assim, quando eu penso emocionalmente. Cara, me impacta também. Escorreu uma lágrima aqui. Parabéns, Kelvin, porque poxa, foi uma atitude sua ali que transformou de fato a vida dos seus avós e deu uma sobrevida, uma perspectiva, e eu tenho certeza absoluta que não só pra eles. Total, cara. Todo mundo que tá vendo aquilo também tem um pouco mais de sobrevida todos os dias ao assistir aqueles vídeos. Isso aí. Então, acho que isso que motiva
todos os que estão trabalhando ali. Porque eles sabem que não é apenas pela parceria paga, que não é apenas... Cara, realmente, eles, eu acho que eles se sentem melhores por ter esse reconhecimento e por estar falando com muita gente, inspirando muita gente. Total. E que inspire mais pessoas Amém. como eles a criar conteúdo. Pois é. É, porque o TikTok não é só de jovens agora, né? Vocês mudaram a lógica do TikTok, ou melhor, vocês mudaram o paradigma do TikTok. Pois é, cara. Né? Quem disse que era só dancinha, não é mesmo? Quem disse? E vamos para o nosso último bloco aqui de mitos ou verdades. Aí eu tenho uma série de afirmações aqui, eu quero saber de você. Vamos lá. Se na sua opinião é mito ou verdade. E aí já começando com o primeiro que a gente acabou de falar. TikTok é só para jovens mesmo, Calvin? Não, mito. Cadê? Aí, o que pode ser usado de mito aqui, ó? Vamos ver. Ó, tem... Mito? É exatamente. Mito. Não é. Hoje em dia, você consegue colocar ali dos seguidores, né, no aspecto demográfico dos seguidores. Qual é a média de idade da galera que tá seguindo os Senhores Bacanas? A média é de 18 a 25 anos. É uma galera bem mais jovem ali no TikTok. E no Instagram um pouquinho mais velho. A gente tem de 24 até 35, não me lembro de cabeça, mas até 35 anos no Instagram. Um pouquinho mais velho no Instagram. TikTok é um público um pouquinho mais novo. Né? E aí no Facebook a gente tem lá um público até mais experiente aí. E lembrando, gente, que o TikTok chegou a mais de 90 milhões de usuários brasileiros ativos acima de 18 anos e mais de 60% acima de 25 anos. Sabe o que eu vejo muita gente falando? Desculpa cortar teu raciocínio. Fala o seguinte, mas o TikTok só tem molecada e o meu público não está lá. Eu vejo muitos empreendedores falando isso. E aí eu faço um contraponto. Será que realmente o seu público não está lá? Ou você não teve ainda a capacidade de criar conteúdos que atraia o seu público? Porque, cara, 90 milhões de pessoas... Quem é o seu público-alvo? Tá lá. E ele mora em Marte, tá ligado? Exatamente. Então, eu acho que é um mito que corre por aí, né? É super mito. Até pela forma como o TikTok entrega o conteúdo. É que todo mundo que afirma isso pensa assim, eu vou criar um conteúdo aqui do meu negócio, da minha empresa, e ele vai entregar para um bando de criança. Mas isso não acontece, porque primeiro que a criança não se interessa por aquilo que é o seu negócio. Então, o TikTok só vai entregar conteúdo por quem se interessa por aquele conteúdo. Por mais que tenham apenas 6 pessoas. Então, você vai ter um alcance baixo, mas as pessoas que você vai alcançar não deixam de se interessar por aquilo que você tem. Bom, pode ser que ele faça teste, porque o TikTok faz isso. Ele ainda não te conhece muito bem e de tempos em tempos ele te entrega algum conteúdo que tá bombando. Isso eles fazem. Eles fazem esses testes. Pô, você deve ter percebido isso. Eu gosto de, sei lá, finanças e gosto dos Senhores Bacanas, então vai aparecer mais vídeos de finança, mais vídeos de empreendedorismo e eventualmente aparece para você um vídeo que não tem a ver com isso. Eventualmente. Porque eles tentam furar um pouco a sua bolha. Senão você só fica naquele universo e nunca mais sai daquele universo. Entendi. Então eles te mandam um conteúdo, só que esse conteúdo, ele é algum conteúdo que tá indo muito bem dentro da plataforma. É algum conteúdo que tá tendo um alcance bom, uma retenção boa, e aí ele tenta entregar. Sugere, né? Só que esse conteúdo que ele te entrega, ele não é muito aleatório. Ele vai olhar todas as outras coisas que você já consumiu, as pessoas que você segue, e ele vai tentar pegar correlações. Esse é um vídeo que pessoas que você segue já tá assistindo, mas você ainda não assistiu. E não tá dentro dos seus interesses, mas a galera que você segue assistiu. Então é dessa forma que ele vai tentando colocar pra você a história toda. Então, gente, vai aparecer eventualmente coisas que você não gosta? Vai, é um teste, mas é só não prestar atenção. Né? E aí você vai educando o algoritmo. Sim. E você, como negócio, tenha certeza que vai ter um comentário de alguém que não é o seu público? Vai, mas isso não é para você tirar a conclusão precipitada de que seu público não tá lá porque alguém que é jovem comentou. Exato. Não é. Exato. E aí você tá perdendo uma grande oportunidade, né, de negócio. Exatamente. A gente vê cada negócio que tá sendo impulsionado, o cara que limpa a piscina, audiência, cara, milhões e milhões de seguidores. E é um nicho tão específico que ele poderia falar, não, meu público não tá no TikTok. Pois é. Então é muito interessante isso mesmo. Eu fiz palestra pra turma agro, pro Confederação Nacional da Agricultura.
Eu fui pesquisar coisas no TikTok, tem influenciador agro, tem gente que só fica explicando sobre máquina agrícola. Caramba, e que já tem centenas de milhares de seguidores explicando software agrícola e não sei o que. E a galera lá, tudo. Então assim, tem. A gente nem imagina, mas tem. Muito bom. A idade pra você, né? A idade é uma barreira pro sucesso no mundo digital? Jamais. Mas tem um ponto aqui que eu quero te provocar. Então vai. Porque apesar da idade dos seus avós, se não fosse por você... Sim. Então tem um ponto da idade, né? Tem um ele ponto sozinho talvez não conseguiria fazer tem um ponto da usabilidade, né? De colocar uma estratégia em jogo. Olhando por esse ponto, sim, pelo fato de saber manusear, né? Então qual seria o grande contexto para essa pergunta? Porque... Sim, eu vou concordar com você, porque vai ter idade. A idade ela não é uma barreira, porque eles estão ali, eles estão, em tese, fazendo conteúdo. Sim. Eles não estão se filmando, assim, manuseando o celular, jamais eles iriam fazer isso. Tudo isso. Exato. Mas não é definitivamente uma barreira, porque rapidamente, pelo que você me contou, eles entenderam a dinâmica e já começaram a falar de forma diferente, já começaram a interagir com o público de forma diferente. Então, não é uma barreira, é uma questão mesmo de aprendizado. Exato, exato. Nunca é tarde para aprender. Existem outros que eu já acompanho, que são pouco mais novos que os meus avós, que eles se gravam, né? Já sabem fazer os vídeos e tudo mais. O caso do meu avô, de 90 anos de idade, ele hoje, se eu colocar o celular já gravando para ele, ele vai bem. Agora, entra aí no Instagram e começa a produzir um stories. Não, ele não faz, né? Mas é engraçado porque eu chego lá às vezes na casa dele, ele tá assim, assistindo TikTok, cara. Ele aprendeu. Seja, consumo ele já tem. Consumo ele vai. Consumo ele vai. Agora, produzir intencionalmente ali, não. Aí realmente o que assim, não é um impeditivo. É porque como você já faz isso por ele, talvez ele já... sim. Fala, mesmo o Neto faz, a turma aqui faz, o time faz. Põe aí, né? Põe aí. Mas seu avô tá inteirão, cara. 90 anos. 90 anos, cara. A gente vê nos vídeos. O vô, ele tem muita dor no joelho. Então limita ele. Se não fosse esse joelho, meu avô estaria aqui. Não, eu vi. Pois cara. Eu fui palestrar e você também, né? No Voz do E-Commerce, e eles estavam lá. Eu conheci eles. A minha avó é uma figura. Lá no evento, se eu soltasse, não, vó, fica à vontade. Ela vai. Conversando com as pessoas, vendo as plantas ela vai sozinha. Tem uma vitalidade incrível. Ela também tá super inteira. Muito bom. Kelvin, o alcance orgânico está morto nas mídias sociais? Jamais. Não está, cara. Não está. É um fenômeno, né? O que vocês fizeram. Concorrência. Concorrência é um fator que vai diminuir teu alcance, né? Mas a concorrência é uma crença limitante de quem não sabe fazer diferente. Então, eu provei no Senhor Bacana, tem outros cases que a gente poderia falar aqui por horas, que utilizaram estratégia de diferenciação e conseguiram um alcance muito grande no digital. Então assim, as pessoas elas estão ali na rede social, principalmente acho que esse é o primeiro passo para entender. Elas não estão ali para comprar, elas não estão ali para assistir propaganda, elas estão ali para relaxar. Quero ficar de boa, quero ver meus videozinhos engraçados, quero mandar vídeos para minha esposa, quero mandar vídeos para meus amigos, quero curtir. As marcas que entendem esse mecanismo, esse padrão de consumo, conseguem, obviamente, criar estratégias para compor, igual a estratégia que a gente falou aqui. É a história macro, mas o meu produto está inserido nessa história macro. Então, esse entretenimento, eu jogo o meu produto ali dentro. Cara, assim, existem vários cases de vários segmentos completamente inusitados que têm uma audiência incrível orgânica. Então eu não acredito que esteja limitado o conteúdo orgânico aí. Acho que a entrega ainda existe, só está mais concorrida, né? E cada vez mais com essa concorrência, o que significa que tem mais gente criando conteúdo, e se você tem uma plataforma como o Instagram que não cresce em número de usuários, o que cresce e mais rapidamente é o número de pessoas que criam conteúdo. Isso. Puxa, eu não cresço tão rapidamente o número de usuários, mas o que está crescendo mais rapidamente é o número de pessoas que criam, o que significa que todo mundo criando conteúdo, está competindo com todo mundo, achata alcance orgânico individualmente, consequentemente engajamento. Mas boa parte do conteúdo hoje dentro do Instagram é conteúdo recomendado no feed, ou seja, são de perfis que você não segue. O próprio Reels, o Explorar, e o feed mesmo hoje, 40% dos posts do feed do Instagram são de perfis que você não segue. Isso vai fazendo o quê? Vai separando o joio do trigo, ou seja, vai separando quem sabe fazer um conteúdo bom, que chama atenção e retém, de quem só faz propaganda, de quem não sabe. Gente, não é que fazer propaganda é ruim, é que
não é no orgânico, não é no feed. Você pode fazer propaganda no sistema de mídia. A melhor propaganda é aquela que não parece ser uma propaganda. E aí nada, uma onda. E o TikTok muito bem coloca dessa forma, né? Don't make TikToks, don't make ads, make TikToks, que é a ideia toda de você fazer publicidade nativa, de você fazer algo que pareça um conteúdo nativo. Exato. E por isso que fazer uma propaganda com o creator é uma das melhores formas de fazer a propaganda dentro da plataforma. Exatamente. E vocês masterizaram isso, porque vocês fizeram parcerias pagas e não parece ser uma parceria paga. Parece as pessoas até falam, a primeira pública eu assisto do começo ao fim, que raiva. Eu assisti essa da maquininha. Que legal. Ele tá lá na Kombi, daí ele prepara tudo. Exato. Ele parece ele varrendo um pouco, e tal. Isso mesmo. Parece a maquininha, então você vai assistindo e tal, e na hora que você vê ele tá falando na maquininha. Tá pegando, muito legal. É crucial manter uma frequência alta para ter sucesso? Bom, você falou que são 3 posts por semana. Sim, hoje você considera 3 sendo alta ou média? É média. É média, né? É média. Eu não acho alta. É claro que já teve tempo que eu postei todos os dias e postei mais de um. Então depende talvez da sua cadência, da sua estratégia. Pô, eu ganho audiência aqui e depois entro num ponto morto. Depende do seu objetivo, né? Mas eu faço isso hoje. No meu perfil eu posto todos os dias. Eu tento seguir essa cadência porque eu tô decolando, né? Então ali eu realmente preciso bastante. É um raciocínio que eu levo, assim. Mas você hoje já tem uma audiência e ela continua vindo. Eu vejo porque faz pouco tempo que a gente se viu no evento e de lá pra cá já cresceu também bastante. Cresceu bastante, cara. Nos últimos 3 meses eu ganhei mais de 70 mil seguidores. Então, assim, ontem eu bati 100 mil seguidores, hoje já vai bater 101. Tipo, eu nunca tive um crescimento tão grande, sem usar tráfego. Então eu tô entendendo o mecanismo da minha própria audiência também, né? Eu falo sobre diferenciação. Sim. Então eu já sei quais são os formatos que estão dando certo, quais são os assuntos que estão dando certo, como que eu estimulo a comunidade a comentar e entregar mais essa relevância do meu perfil pro Instagram. Então agora, o que eu vou fazer? Eu não vou mais gastar energia criando coisas novas, não. Eu vou criar coisas novas no sentido de trazer temáticas, mas o formato eu já vou repetindo porque eu sei que aquilo tá dando certo. Até quando não dá mais certo, eu vou criar coisas novas, né? O lance da frequência e consistência. A consistência é tanto em formato quanto em conteúdo ou assunto, contexto, porque a consistência ela vem com o tempo. Você vai aprendendo aquilo que funciona ou não e vai se mantendo dentro daquilo. O que você está colocando de repetir é a consistência. Sim, para que você possa crescer e ser percebido como autoridade. Eu vi uma vez o Perini falando uma coisa que eu achei muito interessante, o Bruno Perini. Ele disse o seguinte: o meu Instagram ele é muito importante para eu não estar lá todos os dias. Porque se eu não estou lá, a minha audiência está assistindo o meu concorrente. Eu falei, puta, mano, incrível, não vou mais falhar. Faz todo sentido, né? A concorrência é muito grande. É um ponto. E, bom, a gente falou um pouco de mídia paga. Eu tenho uma frase aqui que é necessário ter grande orçamento, então, para alcançar esse sucesso todo? Muito dinheiro, brincadeira. Muito dinheiro. 120, como não? 120 reais, depende do ponto de vista, né? Mas não, cara, eu não acredito que você precise de dinheiro. Você só precisa de dinheiro para comprar um celular e ter internet, né? O restante é criatividade, é entender mercado, é entender diferenciação, é entender a sua história, é entender qual o problema que você vai resolver, né? Embalar aquilo, trazer as pessoas para conversarem a respeito daquele tema que você tem em comum, né? E você começar a construir sua audiência. Isso não precisa de dinheiro, né? Então, eu já provei com os meus cases, tanto nas redes sociais, quanto também no empreendedorismo. Eu já comecei uma empresa com 120 reais, é completamente contraintuitivo, né? Então, eu acredito que a diferenciação ela vai mais exigir do seu lado de pensar diferente do que propriamente ter muito dinheiro no bolso. Tanto é que grandes empresas começam com grandes investimentos e não prosperam. Então, não é esse o fator. Claro que dinheiro vai te dar mais alcance, mas se a sua ideia for genérica, você vai morrer. Então, eu acredito mais na diferenciação. A diferenciação é que quando você descobre a diferenciação, é porque organicamente deu certo. Então, você fala assim, eu tenho um diferencial. Aí você potencializa essa diferenciação quando você quiser escalar. Sim. Aí vem o investimento para potencializar e escalar aquele negócio. Mas para dar o pontapé inicial, não necessariamente é a principal ferramenta. Até agora, na prática, vocês estavam testando os produtos, ou agora vão começar a criar produtos, estão testando a audiência, aquilo que cola ou não. Sim. E naturalmente, à medida que vocês vão ter mais produtos validados,
aí vem investimento. Exato. Aí já tem um caminho já percorrido. Muito legal, hein? Muito legal. Parabéns, Kelvin. De verdade, cara. Legal, cara. Obrigado. Agradeço demais a sua participação, esse papo. Ajudou bastante a Espero turma ter toda inspirado que tá a galera aqui. aí. Não, inspirou demais. Porque, assim, a gente falou bastante já em vários episódios sobre storytelling, mas nunca a gente teve um case tão emblemático sobre isso. Porque todos os posts que vocês fazem têm storytelling. Sim. E usando aquilo que é nativamente das próprias plataformas, como a narração, como esse formato de edição mais simples, dessa estética lo-fi, que não é nada super, ultra produzido, que não é uma propaganda, que é publicidade nativa. Então, nada é por acaso. A gente sempre fala que não tem mágica, tem lógica. Legal. E hoje a gente mostrou a lógica pra turma aqui. Fala pra galera, onde é que eles encontram, então, o Kelvin? @Senhores Bacanas, tá fácil. Tudo quanto é lugar. E o Kelvin? O meu é @kelvin.almeida. Você vai encontrar lá conteúdo sobre diferenciação, sobre storytelling, né, sobre marketing, sobre vendas. Mas o meu grande ponto é a diferenciação. Se você começar a me seguir, eu vou tirar você da vala comum, né, e fazer com que você comece a pensar de um jeito incomum. Como é que você vai adicionar essas estratégias no seu negócio, independente se você está no mercado extremamente concorrido, né, se você... Não, Kelvin, mas você não sabe, o meu mercado é diferente. Não. Pode ser mercado concorrido, aquele famoso mar vermelho, tem um jeito de você ser diferente. Só precisa parar, pensar e não querer seguir só tendências por seguir e cumprir tabela no Instagram. Se você tiver realmente uma intenção por trás, olhar para o seu produto, olhar para o que está acontecendo no mercado, analisar a concorrência, insights vão começar a surgir. E você tem que ter a ousadia, né? Não adianta você querer falar, não, beleza, eu comprei essa ideia, eu vou ser diferente. Ai, mas será que eu vou aparecer? Ai, que vergonha, o que vão fazer? Né? Então tem que ter ousadia aí para você fazer algo diferente mesmo e colocar a sua história para o mundo ouvir. Tem um ponto que eu gostaria só de encerrar aqui rapidinho. Eu andei refletindo sobre isso. A gente está acompanhando, né? A gente se conheceu no evento da Loja Integrada, vimos o TikTok e tudo mais, várias histórias do TikTok. Eu tenho uma teoria. Boa. Eu tenho uma teoria. A viralização que você tanto procura tá na galeria do seu celular. Continua. Cara, explica. Qual é o ponto? O que eu decidi compartilhar no Instagram dos Senhores Bacanas para vender o nosso produto, nada mais é do que os vídeos que eu já gravava dele. Antes de ter um feed do Senhor Bacana compartilhado, eu já tinha um feed interno no meu bolso. Mas eu decidi compartilhar. Então, às vezes, você tá aí, sem audiência, sem nada, porque você tá tentando encontrar um molde que não é seu. Mas a foto sua, das suas preferências, das lojas que você gosta de ir, sei lá, dos produtos que você gosta de consumir, né, das marcas que você gosta de comprar, da sua filha, do seu filho, do seu marido, uma frase que, sabe, a sua vida é muito mais interessante do que o estereótipo que você acha que você tem que colocar, né, pra ser aceita no digital. Não, o que viraliza é histórias autênticas. E tá aí, cara, tá na galeria, tá a sua vida ali. Então, você tem ousadia, você tem coragem para compartilhar? Essa é a primeira pergunta. Então, eu vejo que grandes negócios, inclusive desses cases que a gente está estudando e está vendo, é dia a dia. É a verdade. É um conteúdo que não é feito numa câmera 4K, Blackmagic, iluminação perfeita. Sim. Pode dar certo? Isso pode, mas a maioria dos que viralizam, né, é vida real, né? Então... a dificuldade das empresas é quem é o protagonista do perfil da minha empresa X, que vai fazer e contar essas histórias. Bom, ou é o dono, ou é a dona. Tem estratégia para terceirizar, né? Ou é o líder, ou é a líder, mas você pode ter mais de uma pessoa, inclusive, da empresa. Perfeito. Desde que essas pessoas, de fato, representem essa empresa. Exatamente. Você pode contar várias histórias até através da ótica dos funcionários. A CIMED faz muito bem isso, né? É conteúdo low profile ali, celularzão mesmo, cara, vai dando risada. E, cara, quem imaginou um marketing desse tão viral e tão forte, comercialmente falando, né? Então é muito interessante isso. A nossa galeria tem um poder muito grande de vendas. Com certeza. E aí, Kelvin.almeida com 2 L's. Isso. Almeida com 2 L's. Kelvin, adorei, cara. Muito obrigado pelo papo mais uma vez. Manda um abraço para o vô e para a avó. Conte que você esteve aqui. Depois você vai mandar os videozinhos para eles aí. E turma, para você que
curtiu esse episódio, não deixa de colocar aí suas estrelinhas no Spotify, seguir a gente aí, assinar o nosso canal, porque a gente tem mais episódios vindo por aí na nossa próxima temporada. Valeu!